Olá, meus caros amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, a um comentário semanal da Paraxá. E a nossa Paraxá desta semana chama-se Itró, e a Paraxá Itró encontra-se em Shmot, capítulo 18, verso 1, até o capítulo 20, verso 23. E é uma Paraxá toda especial, uma Paraxá que fala muito a nós, monoteístas noahides, e muito obviamente a todo o israelita, a todo judeu. Nós, ao estudarmos a Paraxá Itró, percebemos que quando os filhos de Israel estavam ao sopé do Monte Sinai, para ali então receberem das mãos de Hashem o que nós chamamos de Aseret Hadibrot, os 10 pronunciamentos, conhecidos de forma errônea como 10 mandamentos, o Eterno disse a Moisés: Kotomar lebeit Yaakov petagid livnei Israel. Assim dirás à casa de Yaakov, de Jacó, e anunciarás e dirás aos filhos de Israel: Vihitem li sigulah mikol ha'amim. Sereis para mim um tesouro peculiar dentre todos os povos. Ve'atem tihiu li mamlechet kohanim v'goi kadosh. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Para a melhor compreensão da diferença entre Beit Yaakov, casa de Jacó, e Bnei Israel, filhos de Israel, mencionados no texto original da Torá, nós vamos citar então uma interessante interpretação do famoso exegeta judeu, o Rashi, que é o Rabi Shlomo Yitzhaki. É uma interpretação muito profunda e atualíssima. Casa de Yaakov, diz ele, quer dizer as senhoras, as mães e as esposas. Dizer a casa de Yaakov, ou seja, o Eterno disse para Moisés transmitir primeiramente essas palavras às mulheres de Israel. Então, elas deveriam ser dirigidas com muito tato, com delicadeza, com habilidade, às mães, às esposas, pois Deus sabia perfeitamente que é a mãe que cuida da educação dos filhos, e é ela, pelo constante convívio com os filhos, que orienta a formação moral, o seu caráter. É a mãe que imprime em seu lar a harmonia, o carinho, a cultura. Para os ingleses, é como se fosse My home is my castle. Para o judeu, Beit zu ishti, ou seja, a minha casa é a minha esposa. Somente a mulher, essa Eshet Ha'il, essa mulher virtuosa, descrita pelo grande Shlomo HaMelech, dedicado então, que dedicou um capítulo inteiro, o 31º do seu famoso livro Mishlei, Provérbios. Só ela é dotada desse dom natural de inculcar nos seus filhos o amor, o respeito por esses nobres ideais, capazes de fazer então indivíduos educados para uma sociedade instruída e culta. No caso dos 10 pronunciamentos do Aseret Hadibrot, a base da civilização ocidental, só a mulher pode fazer dos seus filhos então pessoas responsáveis, fiadores idôneos, para que o ensinamento transmitido pelos 10 pronunciamentos sejam respeitados e transmitidos de forma intacta a todas as gerações futuras. E para mais clara percepção ainda do conceito Goi Kadosh, povo santo, nós seremos obrigados então a intercalar o primeiro à parte para analisar à luz da concepção filosófica judaica
o ideal santo e povo santo. O que seria santo e povo santo? Antes de mais nada, deve ser sublinhado então aqui que, de uma maneira inconfundível, que a vida é santa e não a morte. O judaísmo sempre preza muito mais a vida do que a morte. O termo santo, kadosh, na filologia hebraica, serve para designar alguém que morreu pela santificação do nome de Deus. Daí então o termo ou a expressão Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, Al-Kiddush Hashem é a forma de morrer como testemunha da crença num único Deus. E esse termo, essa expressão, ela é relativamente recente na história judaica. Surgiu então no vocabulário hebraico durante o tempo da perseguição, o tempo dos grandes crimes cometidos contra o povo de Israel, durante a sua tormentosa galut, ou seja, durante o seu tormentoso exílio entre as nações. Cada vez que encontramos então na literatura judaica o termo kadosh, ele se refere normalmente à santificação da vida, como também demonstra, por exemplo, o tratado do Talmud chamado Kiddushin, que trata do casamento, da consagração do matrimônio, da vida conjugal, da santidade do lar e a santificação do Deus vivo por meio desta relação. Esta insofismável afirmação é absoluta constatação. Baseia-se no verso do Levítico, de onde é ordenado ao povo judeu ser Kedoshim Tihiu Ki Kadosh Ani Hashem Elohechem. Vocês serão santos porque santo é o eterno, santo sou eu o eterno, diz o texto, vosso Deus. Assim, deduz logicamente a teologia judaica como a santificação de Deus está relacionada com o Deus vivo, também a santidade de Israel vai se constituir na consagração da vida humana. Só depois, então, dos judeus terem sido expulsos da sua terra natal, afastados forçosamente da sua Torá, da sua terra-mãe, das suas tradições, dos seus costumes, estreitou-se então o âmbito da vida e alargou-se o recinto da morte. A terra parou de alimentar e parou de alimentar o povo judeu e começou então a devorá-los. Diminui então assim o heroísmo judaico e amplia-se a mortalidade dos Kedoshim Utehorim, dos santos e dos puros. E assim aconteceu durante todo o tempo em que o povo de Israel esteve na galut, no seu exílio. Desta forma, o termo bíblico kadosh perdeu parte do seu sentido original para se tornar então um sinônimo daqueles milhões e milhões de pessoas que foram perseguidos, torturados, queimados vivos al Kiddush Hashem, ou seja, pela santificação do nome. E quando a terra se encheu, nos últimos 2 milênios de galut, de exílio, de toda a espécie de pessoas que saíram daquela região acabaram então retornando. E com esse retorno à terra de Israel, a terra prometida aos seus pais pelo Eterno, o termo Kadosh recobra então o seu sentido original. Não é mais um termo associado à morte, al Kiddush Hashem, mas passa agora a recuperar o seu sentido original, Kadosh, que é a ideia da sua separação
para um serviço divino, a sua consagração para o trabalho dado a eles pelo eterno Deus. Há um Midrash que fala sobre a santidade Kedushá, reclamando diante do Eterno que ela havia perdido o seu sentido, que ela tinha perdido o seu sentido. E ela reclama diante do Eterno que agora, com o retorno, quando do retorno dos filhos de Israel, ela deveria então recuperar o seu sentido original, que era a santificação, a vida, a santificação da vida dos filhos de Israel na sua terra, e não mais a morte, Al-Kiddush Hashem. O que nós aprendemos a partir deste Midrash é a necessidade que os judeus enfrentaram ao longo dos séculos de recuperar o termo. Israel é Goi Kadosh, povo santo, não mais como um mártir, não mais como uma testemunha da sua fé, mas agora, em Eretz Israel, deve ser então o exemplo da separação, o exemplo da dedicação, da consagração ao serviço divino. A restituição da antiga obra proclamada pelos profetas para que Israel fosse luz para o mundo todo. Isso é ser santificado, isso é ser separado para um serviço divino. E mais, os não-judeus, na maioria das vezes, quando eles estão envolvidos ou às voltas com a idolatria, eles interpretam de forma errada o termo santo, aplicando, de repente, de forma inadequada, em absoluta contradição do sentido bíblico. No capítulo do livro de Vaikra, que já mencionamos, nós lemos Kedoshim Tihiu, ou seja, santos sereis, vós, filhos de Israel. Vós no plural, no singular temos a designação Goi Kadosh, ou seja, povo santo. Mikyam ha Israel Goi Echad Ba'aretz. Quem é como tu, ó Israel, povo único na terra? Essa é uma injunção bíblica. Também o termo Goi foi falsamente interpretado por aqueles que querem, na verdade, o mal de Israel. Goi não é, como se supõe de forma deturpada, simplesmente o não-judeu, por várias citações. Nós sabemos também que o termo Goi designa o próprio povo de Israel como Goi Kadosh, designado, separado para um serviço, um povo. A santidade do povo de Israel consiste na sua responsabilidade mútua e não individual. Há uma injunção da tradição judaica que diz o seguinte: Kol Israel Areivim Zelazé. Ou seja, cada judeu é fiador um do outro. A santidade do israelita consiste na acumulação de boas ações de todos os seus filhos e o pecado na acumulação das transgressões de todos. A santidade do indivíduo, ela impacta a nação, impacta o povo, mas não pode ser atribuída como fonte de expiação para todo o povo. A vida pecaminosa dos não-judeus que estão envolvidos com a idolatria levou então eles a criar um santo, criar um semideus, ou muitos outros santos, em cujo nome praticaram e talvez ainda pratiquem muitas atrocidades para com os fiéis de outras religiões.
e muito, obviamente, com relação aos fiéis da religião judaica, da fé judaica, conformando-se e consolando-se com os seus crimes, que talvez, segundo a sua concepção, poderiam ser perdoados por aquele em quem confiam como sendo o seu Salvador, como seu Messias. Segundo eles, esse Messias teria levado e lavado os seus pecados, suas transgressões, e então eles estavam livres de culpa. Radicalmente o oposto daquilo que se pretende. Na verdade, o lema dessas pessoas era: pecadores sereis, porque santo é o vosso santo. Vihitem li segula mikol ha'amim. Sereis para mim, então, tesouro peculiar de todos os povos, ou dentre todos os povos, e um reino de sacerdotes e um povo santo. É muito bom que, para evitar interpretações falsas, nós possamos definir claramente o conceito tesouro peculiar. Esta designação, que em hebraico é segula mikol ha'amim, tesouro peculiar, algo peculiar de entre todos os povos, serviu e continua a servir ainda para ignorantes e para pessoas inconscientes ou conscientes deturpadores da verdade, das traduções bíblicas, de prova contundente do complexo de superioridade do povo judeu, segundo eles. Mas aí vem o mestre Rabi Yohanan e explica o versículo da Torá da seguinte forma: Vehol ha'am roim et hakolot. E todo o povo viu as vozes. E ele interpreta esse verso da seguinte maneira: vozes não são vistas, mas sim ouvidas. Também trovões só podem ser ouvidos e não vistos. Mas o sentido exato da frase é que o povo percebeu as vozes que acompanhavam os trovões. O povo compreendeu a substância transcendental deste aviso, acompanhado por trovões e relâmpagos. E o Rabi Yohanan conclui: visto que o texto menciona kolot, vozes, sons no plural, e não kol, voz no singular, nós podemos então deduzir que a voz do Sinai dividiu-se em 70 vozes, em 70 idiomas, para que todos os 70 povos desta época, segundo a tradição judaica, pudessem ouvir e entender em seu respectivo idioma a proclamação desde o Sinai. Em outras palavras, aquilo que a voz do shofar proclamou no Monte Sinai não apelou exclusivamente ao coração e à consciência apenas do povo de Israel, mas também, sim, às outras nações do mundo. O mesmo acontece com relação ao primeiro mandamento: Anochi Hashem Elohecha, eu sou o eterno teu Deus, que, visto ter esse verso, a sequência que te tirou da terra do Egito, da escravidão da terra do Egito, poderia ser interpretado então como se fosse dirigido exclusivamente ao povo de Israel. Mas, para impedir esta interpretação errada, os sábios de abençoada memória explicam que a oração sublime da fé judaica, o Shema Israel, que escuta Israel, na qual os judeus proclamam que Deus é um, é dirigida lechol ba'ei olam, ou seja, a toda a humanidade. Chegará então o dia em que todos os seres humanos hão de confessar, juntamente com o povo judeu, que só existe um único Deus, um único poder supremo, transcendental, metafísico, que dirige e orienta o destino do universo. Esses 10 pronunciamentos, a Seret Hadibrot, que foi entregue a Israel
com trovões e relâmpagos, conforme o relato da Torá, não é uma exclusividade judaica, não é um patrimônio nacional apenas do povo judeu. Esse decálogo foi destinado a tornar-se um raio lúcido para todo o mundo, para toda a humanidade, para ser o fundamento, então, da civilização, da cultura e da ética humanista. Analisando de forma objetiva o caráter do povo israelita, nós notaremos que a sua peculiaridade e a sua aspiração ao humanismo formam um todo harmonioso. Quando o rei Salomão, inaugurou o primeiro templo, ele levantou os seus braços e pediu ao Criador com as seguintes palavras: quando o teu povo se chocar com o inimigo e vier a esta casa para pedir misericórdia e socorro, aceita, por favor, a sua prece e as suas súplicas. Mas Salomão, o grande sábio, não se limitou a pedir proteção divina somente para os seus próprios correligionários. A sua bela oração, neste momento solene, continuou. E ele disse: e se vier a esta casa um forasteiro de um país longínquo, que não pertença ao teu povo Israel, aceita também, ó Eterno, a sua oração. O primeiro profeta israelita dirige a sua mensagem à casa de Israel, dizendo: estudai as minhas palavras e continuareis a viver. Enquanto os profetas posteriores, começando por Amós até Yehezkel, incluíram nas suas profecias toda a humanidade, e a sua esperança foi que nos dias vindouros o Espírito de Deus há de se derramar sobre todos os seres humanos, e que a terra há então de se encher de sabedoria, como as águas enchem o mar. O mestre Rabi Ismael dizia: os filhos de Israel se distinguem por um privilégio especial, por serem considerados Banim Lamakom, filhos de Deus. Mas cada ser humano goza da mesma distinção, desse mesmo status, porque foi criado conforme Tselem Elohim, a imagem do Eterno. Os mestres ensinam que as mitzvot, as ordenanças, os mandamentos que foram dados a Israel para que os distinguissem dos outros povos. A razão desses mandamentos é que pelo seu cumprimento, pela observação das suas prescrições, os judeus conseguem então se elevar a um nível de um Am Kadosh, povo sagrado, povo santo. Esta ideia está formulada na Mehilta da seguinte maneira: somente pela separação e distinção dos demais povos, vocês serão considerados meus autênticos servos. E a mesma concepção encontramos na famosa obra filosófica Religion der Vernunft, Religião da Razão, de Hermann Cohen. O professor Cohen, ele ensina: as prescrições religiosas nos foram dadas, ou seja, a Israel, não somente no intuito de aumentar a santidade dos filhos de Israel, mas também para levantar uma barreira entre nós e os outros povos. Mas apesar dessa separação, no vernáculo hebraico, siyag, ou o termo mehitza, limite, o judaísmo nunca deixou de apregoar que os conceitos de amor ao próximo, caridade, compaixão, misericórdia, não são exclusivos do povo judeu. Martin Buber e Franz Rosenzweig penetraram profundamente no espírito humanista do judaísmo, traduzindo a máxima básica da Torá, Ve'avta l'reacha kamocha, como amarás o teu próximo, pois ele é como tu mesmo. Essa, e não muitas outras traduções, é a versão exata desta sentença. É o espírito dela, é o que ela realmente pretende transmitir.
considerada pelo Rabi Akiva como Klal Gadol da Torá, a regra mestra da Torá. Como exemplo típico do amor ao próximo, a Torá nos apresenta o patriarca Abraham, cujas portas hospitaleiras estiveram sempre abertas, mesmo para os idólatras. Os não-judeus gozavam então dos mesmos direitos e privilégios que a Torá estabeleceu para os necessitados israelitas. Tais são elas: leket, recolhimento das espigas depois de ceifar o trigo. Ainda shikha, juntar feixes inteiros de trigo que foram esquecidos no campo depois da segadura. E também piyá, que é a proibição de ceifar nos cantos do campo. E essas sementes ou esses respingos da colheita deveriam então ser deixados para os necessitados. E isso incluía também os não-judeus, mesmo aqueles que estavam fora do convênio sinaítico. Nós podemos ver isso na história de Ruth, a Moabita, por exemplo, e tantos outros. Eles receberam a sua alimentação, os seus doentes foram visitados, ou seja, dos não-judeus, recebendo conforto, seus mortos enterrados e seus enlutados foram também consolados. E tudo isso não foi praticado mipnei darhei shalom, ou seja, simplesmente pela busca da paz entre os povos, por uma gentileza convencional, mas sim para, e nem para inglês ver, como dizemos hoje, mas sim por puros sentimentos humanistas. Como nos ensina Maimônides, cada judeu deve adotar as virtudes de Deus, ou seja, seguir o Eterno, seguir então os seus atributos, do qual o rei Davi canta no Salmo: ele é bondoso para com todos, e a sua misericórdia inclui tudo e todos que ele criou. Os sentimentos de um povo se manifestam nas suas orações. Os israelitas agradecem diariamente a Deus por não tê-los feito um goi, um idólatra. Mas ao mesmo tempo e também diariamente eles rezam Baruch Merachem al-Haberiot. Ou seja, bendito o Eterno que tem piedade de todas as suas criaturas. Nas 3 festas de peregrinação, chamadas Shalosh Regalim, os israelitas cantam, de fato, Atá Bechartanu Mikol Ha'amim, ou seja, tu, ó Deus, nos escolheste entre todos os povos, sublinhando assim, então, a sua peculiaridade, que consiste não em superioridade. É muito importante que se sublinhe isso. Não em arrogância, mas sim em grandes deveres e obrigações. Mas quando chegam os dias mais sagrados do calendário judaico, chamado os Yamim Noraim, dias temíveis, dias de balanço espiritual e religioso, quebram-se todas as barreiras de separação, de chauvinismo nacional, de que às vezes os judeus são acusados de forma injusta, e a alma judaica eleva-se ao zênite, ao clímax do humanismo, e com lágrimas nos olhos, com cânticos, eles imploram que todos os povos do mundo se unam para servir a Deus com o coração reto, com o coração íntegro. Percebe-se então aqui uma inclusão em todo o contexto da Torá, em todo o contexto, principalmente da Parashá Yitro, que mostra uma pessoa aberta, disposta a entender e aceitar um não-judeu que vem e aceita as mitzvot da Torá, que aceita a sua parte no pacto, que em si mesmo ele internaliza os conceitos éticos básicos da Torá e proclama ao seu povo, proclama ao mundo que Deus é um, que o Eterno é um. Ele ouviu, como diz o texto da nossa Parashá, e veio. Yitro ouviu e veio. Ele foi averiguar, ele foi checar a fonte.
Ele foi buscar evidência. Ele ouviu o que tinha acontecido com Israel na sua saída da terra do Egito e veio então em busca de evidências, em busca de provas, e ele as teve a partir do seu encontro com Moisés e com todo o acampamento israelita, com todo o acampamento do povo de Israel, e proclamou: agora eu sei que o Eterno é superior, está acima de todos os deuses que eu conheci. Ou seja, não existe nenhum outro como ele. E se não existe nenhum outro como ele, todos os demais são simples vaidade. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Emir Tzei Hashem.